palavra no qual é mencionada, cada instrução que é dado, cada referência que é feita na palavra de Deus, ela tem um profundo significado para a nossa vida cristã. Não só a nossa vida cristã, mas dentro de toda a aplicação prática e todo o contexto histórico literal e também de questões que estão por vir. E é o que nós vamos nos colocar aqui nas cartas de Apocalipse. Então, eu vou contar a história da Perpétua dentro do período histórico das 7 igrejas. Por quê? Quando nós vamos falar das 7 igrejas ali que João, qual o Senhor revelou, teve aquela revelação para João ali na ilha de Patmos e mostrou para ele muitas coisas e ordenou que ele escrevesse, principalmente a essas 7 igrejas da Ásia, que essas 7 igrejas da Ásia, hoje nós podemos dizer que elas estão localizadas onde é a atual Turquia, essa região dessas igrejas. Hoje não existe mais nenhuma construção, nada, apenas são ruínas mostrando que a história existiu, que esses locais existiram e que de fato a palavra do Senhor ela se cumpre e tudo que está escrito ele tem um sentido para nós, para nossa vida, tanto prática quanto as coisas que iam de acontecer. E eu me referia às cartas ali na EBD também, os irmãos podem acessar lá a live da aula de domingo pela manhã e quem estava presente, que cada igreja, as cartas das igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas do Apocalipse, elas têm 3 sentidos. O primeiro sentido que nós podemos utilizar é o sentido de aplicação pessoal. Porque quando nós lemos o texto do livro do Apocalipse, cada aspecto de cada uma destas cartas, em algum momento ele vai ter uma aplicação prática na nossa vida. Por exemplo, quando nós falamos em Éfeso, nós falamos a respeito que o Senhor, uma das advertências é que essa igreja estava abandonando o primeiro amor. Então você pode utilizar esta aplicação prática para a sua vida, né? O que é o primeiro amor? O que é o momento de nós aceitarmos a Cristo? Então, essas questões são questões práticas. Por exemplo, a questão da igreja de Esmirna. Nós vamos ver um versículo que diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E isso pode ser utilizado de maneira, uma aplicação prática da nossa vida. Então, um pregador inspirado pelo Espírito de Deus para pregar uma mensagem que traz ao coração uma verdade da palavra do Senhor, ele pode utilizar os textos que estão em cada carta no sentido prático da nossa vida. Então, a interpretação dessas cartas, elas podem ter esse sentido, né, para a nossa parte prática, elas dizem isso para a nossa vida. Um segundo aspecto é que essas cartas que nós vamos falar nessa noite, essas cartas à igreja que são dirigidas, que João escreve, elas têm um objetivo local para aquela época, para aquelas igrejas naquele lugar. Então, cada carta, elas vão ser ricas em significados, as situações que estavam ocorrendo naquele tempo, naquele período, naquelas igrejas que estavam ali implantadas na Ásia. Então, algumas coisas estão acontecendo dentro de cada igreja que o Espírito do Senhor está revelando a João, está mostrando ao apóstolo situações de advertência, de elogios de algumas igrejas que não foram elogiadas e igrejas que também não receberam repreensão. Então nós vemos situações que estão acontecendo naquela região, naquele momento. E um terceiro aspecto, que é o que eu vou falar nesta noite mais aprofundado, é o aspecto escatológico, ou seja, na questão histórica profética. As 7 igrejas, elas também mostram para nós períodos de tempo. Cada igreja que foi dirigida, cada igreja que as cartas são dirigidas, elas têm um significado, um tempo de acontecimento correspondente com a história da igreja na face da terra. Então, cada carta que João escreve, o Senhor é aquele que passeia entre os 7 castiçais, ou seja, ele passeia entre as igrejas, ele está no meio das igrejas, é aquele que detém o poder, que sabe o futuro, que sabe todas as coisas, que tem toda a glória na sua mão.
Esse Jesus que João vê agora, que não é mais aquele Jesus lá da cruz, mas é um Jesus glorificado em todo o seu poder, ele mostra para João aquilo que ainda havia de vir. Por isso ele escreve, ele diz para João exatamente isso. Escreve aquilo que é e aquilo que há de vir, quando ele manda essa orientação às igrejas. Ele de Apocalipse, versículo 4, diz o seguinte: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era, ou seja, do tempo que estava passado, aquele que há de vir, ou seja, aquele que e aquilo que irá acontecer. E nesse momento aqui, João está escrevendo às igrejas daquilo que está acontecendo nas igrejas e também aquilo que será para o futuro da igreja, aquilo que se reserva no futuro da igreja. E aqui fala aí dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então nós vemos nessa análise aqui que o Senhor fala a João ele revela a João aquilo que há de vir. E quando nós falamos nas cartas do Apocalipse, eu acho extremamente importante nós falarmos quanto a elas e dentro da questão histórica, personagens que vão ter a sua história contada nesse período. Perpétuo vai ter sua história contada agora também, dentro de um período das igrejas, que são períodos de tempo que se referem à história da igreja e que para nós cristãos sabemos que grande é a esperança de encontrarmos com o Senhor. E aquilo que ele promete a cada uma das igrejas, ele realmente, a história nos mostrou que aconteceram muitas coisas que estavam escritas lá nas cartas e que haverá de vir. Porque depois do capítulo 3 de Apocalipse, nós não vemos mais menções às igrejas. Nós vemos, a igreja não aparece ali. Então, depois da última igreja, a igreja de Laodiceia, nós entendemos que acontece o arrebatamento. Por isso é importante nós conhecermos a história. Então nós vamos começar. Eu gostaria que quem puder, pega a sua Bíblia na sua casa. Eu gosto sempre de fazer anotações, pega um lápis ou uma caneta. Quem gosta de acompanhar, pode pegar a sua Bíblia, que hoje nós vamos fazer leitura dessas cartas do Apocalipse, para que eu possa explicar exatamente o significado de cada uma naquele tempo histórico e o que estaria por acontecer. Então, nas lives, quando nós falamos ali da história de Pedro, de Paulo e de João, nós contextualizamos situações quanto aos antecedentes do cristianismo, tudo que estava que viria. Tudo o que aconteceu antes da história da igreja foi importante para impulsionar o cristianismo, para levar e para modificar e mudar muitas coisas. Então, isso é importante nós entendermos todo esse processo histórico de início. E eu retorno, quem não pegou essas aulas, vai lá na primeira live da história, da parte 1 da história do apóstolo Paulo, que vai encontrar no momento que eu falo sobre os antecedentes do cristianismo, e depois segue a continuidade desse ensinamento. Mas na carta do livro de Apocalipse, na capítulo 2 e versículo 1, nós vamos encontrar a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Então nos diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, o nosso Deus é aquele que anda no meio da igreja. Ele não só detém o poder, e aqui está falando, ele detém o conhecimento de tudo aquilo que está por acontecer. E aqui começa a história dessa igreja. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não o são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto,
que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, a igreja de Éfeso, essa é a primeira igreja que João escreve. E João era aquele que estava pastoreando essa igreja. As cartas do Apocalipse, aliás, todo o livro do Apocalipse, ele é datado entre o ano 95 e 96 depois de Cristo, que João escreve após essa revelação lá na ilha de Patmos, né? Conforme a última live que nós contamos a história de João. Basta procurar nos vídeos na história do apóstolo João. E João estava enfrentando um grande problema na igreja de Éfeso, que aqui está, está justamente colocado. O que acontecia na igreja? Lá naquele local que João está pastoreando está acontecendo? Está acontecendo problemas doutrinários, ou seja, falsos ensinamentos que João teve que combater, que estavam acontecendo lá em Éfeso. Então, nesta igreja, que aqui já está falando, que é uma igreja que não puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são mentirosos, ou seja, é uma igreja que ama a verdade, é uma igreja que não aceita as heresias. E aqui está falando, e lá no versículo 6 está falando que odeias as obras dos nicolaítas, o qual eu também odeio. Pois bem, o que estava acontecendo nesse período da história é que havia um movimento que tanto existiu fora da igreja quanto dentro da igreja, que foram os gnósticos. Os gnósticos, que gnoses, hoje a gente tem uma noção quando fala em gnósticos, logo a gente vem a pensar na gnosis, o que tem hoje, que é de religião ou ciência, como eles mesmos se intitulam hoje. Não é a mesma coisa que era daquele período. Os gnósticos daquele período, os que surgiram dentro da igreja, eles não acreditavam que Jesus havia vindo em carne. Eles acreditavam que Jesus tivesse vindo em espírito porque a carne era má, a carne era ruim, a matéria era ruim. Então, eles não acreditavam que Jesus tivesse nascido em carne. Por isso que João, quando escreve o Evangelho de João, ele vai lá no início e diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João está combatendo o falso ensino que estava acontecendo por intermédio dos gnósticos. Então, era uma seita que estava dentro do cristianismo, era uma heresia que estava se adentrando dentro daquela igreja e que o apóstolo resistia e que os primeiros cristãos aqui desta igreja resistiam bravamente. Porém, o que estava acontecendo? Era uma igreja que estava abandonando o seu amor, né? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Na terceira epístola de João, ele vai escrever ali, vai falar a respeito do irmão Gaio, que está recebendo os irmãos como devem, em amor, epístola de João, e ele vai falar contra um outro irmão, seu nome acho que é Demétrio, que fala exatamente que não está recebendo a igreja, ele não está recebendo Demétrio é o que está testemunhando, eles não está recebendo a igreja Diótrefes, isto. Ele não está recebendo os irmãos na igreja da maneira que deveria receber. Ele não quer hospedar os irmãos, ele não quer ter aquele cuidado do primeiro amor. Então, é isso que João está se referindo aqui nesta carta, que o Senhor conhece e está falando para João. Agora, isso é o que estava acontecendo na história, naquele momento, naquele lugar, quando João escreve as cartas. O que esta carta representa na história da igreja? Esta carta, a carta de Éfeso, ela representa a história da igreja no período apostólico. Então, esse período ele vai compreender desde a descida do Pentecostes, porque é na descida do Pentecostes onde nós temos a marca do nascimento da igreja. Desde a descida do Pentecostes até a morte do último apóstolo, que foi João. Todos os outros apóstolos morreram martirizados. Somente João não morreu martirizado. E aí, quando morre o apóstolo João, encerra esta fase da história desta primeira igreja. Esta igreja é que Jesus diz
lá no versículo 3, sofrestes e tem paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Foi uma igreja que sofreu um período de duas grandes perseguições. A primeira perseguição foi pelo imperador Nero, ali no ano 60, a partir do ano 66 depois disso. Ele começa, e essa perseguição ela vai começar por motivo do incêndio de Roma, e os cristãos e os judeus vão ser considerados culpados do incêndio de Roma. Esse foi um incêndio de grandes proporções. Ele queimou quase praticamente grande parte da cidade. Dos 14 bairros que existiam, somente 4 permaneceram. E esses 4 bairros que permaneceram eram bairros de grande população cristã e judia. Então, por isso, os cristãos foram acusados do incêndio de Roma. E é nesse período de Nero em que o Império Romano começa a martirizar a igreja. Porque até então, os primeiros mártires, Estevão, que surge, que é o primeiro mártir da igreja. Depois nós temos Tiago, que é apóstolo, que morreu ao fio da espada. Este apóstolo e Estevão, eles vão morrer por uma perseguição que está ocorrendo por judeus. Nós temos os judeus helenistas, que já estão aceitando a cultura de outras nações, mas nós temos os judeus nacionalistas. E esses são aqueles que vão levar ao martírio esses primeiros cristãos. Então, Estevão, primeiro mártir da igreja, Tiago, primeiro apóstolo a ser morto. Eles não vão ser mortos pelo Império Romano, eles vão ser mortos em função dos judeus. Os próprios judeus são os que vão ocasionar essas mortes. Depois que os primeiros cristãos, porque lembre que eu já venho falando algumas lives, os primeiros cristãos, eles não se consideravam cristãos. Eles achavam que eles eram judeus, mas que o Messias havia chegado e eles receberam aquela verdade. Então agora, o que acontece? Esses começam a ser perseguidos porque vai acontecer essa perseguição aos judeus e aos cristãos, e ao mesmo tempo, isso lá no ano 60, a partir de 64, 66, 67, nós temos o martírio pelo Império Romano, então, de Pedro e de Paulo, e nós vamos ter um tempo que vai estar acontecendo lá em Jerusalém um outro fator. Vai acontecer uma revolta de parte dos judeus em função de uma sinagoga que foi profanada. Vai ser um levante muito grande. Vai começar um período de guerras judaico-romanas. O Império Romano vai ordenar para lá 70 mil soldados romanos. E o povo de Jerusalém, o povo judeu, vai resistir durante um tempo. E depois, o que vai acontecer? Eles vão acabar sendo vencidos. E por fim, se cumpre a profecia de Jesus em Mateus 24, no ano 70 depois de Cristo, no qual Jesus diz, olhando ao templo, diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso realmente se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo, os judeus ali foram mortos, essa guerra arrasou a região, como eu já falei, já tinha vindo de uma região de fome em Jerusalém, então a região foi arrasada completamente e o templo foi destruído, pedra sobre pedra, e toda aquela riqueza que tinha no templo, lembra a Porta Formosa, que era uma porta caríssima de bronze, incrustada de prata e de ouro, tanto a porta quanto tudo aquilo que tinha dentro do templo, foi saqueada pelos romanos e foi totalmente destruída e queimado. E aí aconteceu a primeira diáspora, que foi o momento onde os romanos expulsaram os judeus da sua terra. Então essa primeira diáspora, pelo general Tito, expulsou os judeus da sua terra numa primeira fase. Depois, em 117 depois de Cristo, por general Adriano, nós temos os judeus ficaram errantes sem a sua terra, ficaram espalhados pelo mundo. Mas isso para mostrar o que aconteceu a partir daí. Foi depois dessa que o Império Romano começou a observar. Agora sim, tem cristão e tem judeu. Fez a diferença entre quem era cristão e quem era judeu. E lembrem que foi lá na cidade de Antioquia, o que diz no livro de Atos Apóstolos, onde pela primeira vez, no ano 70 depois de Cristo, é que os cristãos vão ser chamados de cristãos.
Antes eles eram chamados os seguidores do caminho. E caminho, naquele tempo que eles falavam, não era num sentido positivo, era num sentido pejorativo. Os seguidores do caminho. É aquele que, porque Jesus dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles colocavam os cristãos dentro nesse patamar. Falando quanto a isso, aqui quando fala as obras dos nicolaítas, né, nós temos, segundo historiadores, ele vai surgir por uma heresia de Nicolau da Antioquia, que ele vai justamente pregar essa questão, já que o corpo é mau e a minha salvação depende do espírito da minha alma, ele vai começar a trazer um outro movimento dentro da igreja, além daquele que já pregava o docetismo e os gnósticos, que o corpo era mau e o espírito e a alma era boa, né? E que isso procedia de Deus e que o corpo não era de Deus. Vai surgir então agora uma outra doutrina, uma heresia na igreja, que é a prática da libertinagem, ou seja, já que o meu corpo é mau, ele não vai, é independente, a minha salvação é independente dele, eu vou fazer com o meu corpo o que eu quiser. Pode-se fazer aquilo que é errado com o corpo, que não tem problema. E isso foi uma doutrina uma heresia que foi combatida inclusive pela igreja. E então nós vemos a carta de Éfeso, justamente o elogio, o que Jesus fala para essa igreja, qual é o chamamento de atenção, que ela abandonou o primeiro amor, né? Tem deixado o primeiro amor, né? A prática do primeiro amor. E qual é a repreensão, e qual é o elogio para essa igreja? É uma igreja que está resistindo ao surgimento de falsas doutrinas, que está bravamente. Depois nós temos a segunda carta, e nessa segunda carta é o momento que eu quero inserir, contar para vocês a história da Perpétua, que é a nossa personagem de hoje, né, que nós estamos falando. Em continuação do capítulo 2, lá no versículo 8, diz o seguinte: e ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hão de acontecer, que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Então, essa carta, a igreja de Esmirna, esta cidade, Esmirna, que significa mirra, a cidade de Esmirna, na verdade, ela era uma cidade rica, uma cidade abastada, uma cidade que tinha condições. Mas o contraste desta cidade, né, daquela época, é que a igreja de Jesus, que estava localizada na cidade de Esmirna, era uma igreja extremamente pobre. Por quê? Porque era uma igreja que já vinha de um período de perseguição, era uma igreja que tinha passado ali pelos imperadores romanos, por Nero e depois por Dominiciano. Que no período de Dominiciano foi o período que João foi levado à ilha de Patmos para o exílio, e Dominiciano ocasionou uma grande onda de perseguição contra a igreja do Senhor, lançou muitos na prisão, e muitos foram mortos no período dele, foi terrível. No período de Nero também houve uma mortandade tão grande à igreja, que muitos foram crucificados, os cristãos nessa época, que faltou madeira. Eles chegaram a destruir uma floresta próxima à região, faltou madeira para crucificar. Como faltou madeira, eles começaram a amarrar as pessoas em postes e lançar fogo nelas. Então, muitos cristãos foram mortos a fogo, não só crucificados, a fogo, e as feras também. Está surgindo aqui um novo significado. Por quê? Porque agora os imperadores começam a ter que ser adorados. Depois nós vamos falar bem sobre o que estava acontecendo numa das igrejas quanto à adoração ao imperador. E essa igreja aqui,
era uma igreja que estava numa cidade rica, mas a igreja estava muito empobrecida, porque nesse tempo os cristãos, em sua grande maioria, eram pessoas de baixo poder aquisitivo. Vocês lembram que eram pessoas comuns do dia a dia, não eram eruditos e letrados, eram pessoas simples, que tinham vidas simples, que não tinham grandes destaques sociais. Então, essa é uma igreja que estava empobrecida. Por isso, a grande importância do apóstolo Paulo nas suas viagens, da coleta para mandar oferta para os irmãos que precisavam, porque isso era uma realidade de muitos cristãos nesta época. Os cristãos, em sua grande maioria, era uma religião, o povo que buscava Jesus, era um povo simples, era um povo que não tinha muito poder aquisitivo, eram servos, eram escravos. Então isso era mal visto pelo império, era uma religião de pessoas humildes. E a igreja de Esmirna era uma igreja muito pobre, ela não tinha muita condição, era uma igreja que estava bem empobrecida. Só que ao mesmo tempo que essa igreja é uma igreja empobrecida, o que Jesus elogia ela? É a única igreja que não tem nenhuma repreensão da parte de Cristo. É a igreja que recebe elogio. E o que Jesus diz para essa igreja? Conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Jesus está dizendo que no meio da pobreza daquela igreja, que a igreja podia ser pobre economicamente, mas era uma igreja rica. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são sinagogas de Satanás. Nada temas as coisas que há de acontecer. Por que nada temas as coisas que há de acontecer? Porque a igreja de Esmirna foi o período que compreende entre após a morte do último apóstolo, cerca do ano 100, anos 103 depois de Cristo, até o ano 303 depois de Cristo, nós temos um período que nós chamamos dos pais da igreja. Nós temos aqui a igreja primitiva, o surgimento da igreja primitiva. E esse foi o período, um dos mais sangrentos da história da igreja que nós podemos relatar. Esse foi um período de maior mortandade dos cristãos e muitas coisas que estavam acontecendo nesse momento aqui, quanto esta igreja foi uma igreja realmente perseguida. Esta igreja de Esmirna. Nós temos, eu já fiz uma live contando a história de Policarpo de Esmirna, que era o pastor da igreja de Esmirna, no ano 155 depois de Cristo. Ele já era um velhinho idoso, ele foi apóstolo, ele aprendeu aos pés do apóstolo João, então ele foi apóstolo de João. Este homem, aos 86 anos, ele foi perseguido na época por imperadores. Ele foi levado para ser morto e aos seus 86 anos foi solicitado que ele negasse a sua fé em Cristo. Ele não aceitou negar Jesus nesse período aqui. E dizia ele, a 86 anos eu sirvo ao meu Senhor e lhe de nenhum mal fez. Por que agora eu vou renegar o meu Salvador? E os historiadores nos contam que ele então foi levado para a fogueira para ser queimado e foi colocado fogo nele. Como o corpo dele não se consumia com as chamas, com o fogo, no momento em que ele estava sendo martirizado, então foi ordenado que um soldado o ferisse com a sua estaca, com a sua espada, e então o sangue de Policarpo, ao descer, apagou a fogueira que estavam ali. E aí morreu Policarpo aos 86 anos, um senhor idoso, não negando a fé. Aqui foi um dos mártires. Esse Policarpo foi pastor dessa igreja de Esmirna. E nesta igreja, aí que nós vamos contar a história de Perpétua. Perpétua, ela era uma jovem já no século segundo, terceiro século. Ela morreu no ano 203 depois de Cristo. Mas eu quero contar a história dela para vocês. Ela era uma jovem, aos seus 22 anos, ela era de uma família, ela era natural de Cartago. Cartago era uma cidade uma região que ficava na África. Inicialmente ela era dos fenícios, mas depois que ela foi dominada pelo Império Romano, ela se tornou província romana. E nessa cidade de Cartago, a Perpétua se converteu a Jesus. Ela ouviu falar do Evangelho e ela se converteu.
e ela se converteu e ela se batizou. E aos 22 anos era uma mulher que há pouco tinha dado à luz a um bebê. Ela tinha um bebezinho de colo. E nesse tempo aconteceu uma grande perseguição aos cristãos, que foi uma das perseguições mais severas pelo imperador Sétimo Severo. O que acontecia? Por que os cristãos eram perseguidos? Os imperadores romanos, eles não só queriam ser obedecidos, eles começaram a querer ser adorados como Deus. E havia lugares onde erguiam-se templos e imagens ao imperador, e todo o povo, seja romano ou de qualquer que estava na província de domínio dos romanos, deveria adorar a imagem do imperador romano, deveria fazer aquilo que hoje nós vimos e muito na história, aquele sinal dizia Ave César, na época se dizia Ave César, né? E depois foi modificando no decorrer da história essa expressão. Mas os cristãos deveriam se prostrar perante o imperador e deveriam fazer sacrifícios à imagem do imperador. E os cristãos não iam se prostrar. E isso foi um dos grandes motivos que desencadeou a grande perseguição à igreja. E como os cristãos não adoravam o imperador, e muitos também nem entravam nas fileiras dos exércitos, porque todo soldado que entrava nas ele deveria fazer sacrifícios também ao imperador, e os cristãos não faziam sacrifício. Então isso foi algo assim que estourou em grandes perseguições. E essas perseguições elas foram tão grandes que vários imperadores começaram a fazer decretos, ordens, que a partir daquela data, todo que se convertesse, ele seria punido com a morte. Todo que se convertesse ao cristianismo, todo aquele que ensinasse a ser preso e a ser morto. E a Perpétua, mesmo sabendo disso, ela se converteu e conseguiu ser batizada. E estava ali já num processo de ensinamento da palavra de Deus, de receber orientações. Ela provavelmente teve contato ou aprendeu a respeito de Tertuliano, que era o pastor da igreja de Cartago nesse período aqui. Foi um grande apologista, um grande defensor da fé. E a Perpétua, então, ela não queria, de maneira nenhuma, ela iria se prostrar perante o imperador e ia negar sua fé. Então, nos conta a história. Por que nós temos relatos dela? Porque a Perpétua, ela era uma jovem de família nobre e conseguiu ser alfabetizada naquela época. Ela sabia ler e escrever. E ela tinha um grande conhecimento. E por causa disso, ela escreveu as suas memórias. Ela deixou relato das suas memórias, principalmente no momento do cárcere. E ela conta que naquele tempo, muitos eram levados para espionar os cristãos, para as reuniões, uns que não eram sinceros e que delatavam onde estavam os cristãos. E então foi delatado aonde ela estava e ao seu pai também, e começou um processo jurídico para a prisão da Perpétua. E o pai da Perpétua chegou para ela e disse: minha filha, por favor, renega a tua fé para te não ser presa, olha o que está acontecendo. E aí a Perpétua pegou um vaso na época, e disse assim, esse aqui é um vasinho de flor, mas na época ela pegou um vaso e disse: pai, o que é isso? Isso é um vaso. Você não vai chamar ele pelo outro nome, né? Não. Você pode fazer o que você quiser, ele vai continuar sendo um vaso. Sim, vai continuar sendo um vaso. Pois é, meu pai. Você pode fazer o que quiser, eles podem fazer o que quiserem comigo, mas eu vou continuar sendo uma cristã. Eu não vou negar meu Jesus. Então, ela é levada para a prisão. E lá na prisão ela tem um tempo em que esse processo contra ela, esse processo jurídico está correndo, e aí nesse tempo, esse processo que está correndo, o pai muitas vezes vai até onde ela está. Depois, entre os próprios cristãos ali se tenta fazer se pedir para que colocassem ela em uma outra cela, porque era muita gente. Ela descreve no seu relato das suas memórias que o local onde ela estava presa estava tão aglomerado de cristãos, estava muito abafado o lugar, era impossível respirar. A quantidade de cristãos que estavam presos ali onde ela estava, aguardando para o seu julgamento e para o seu martírio.
e conseguem colocar ela em uma outra cela, visto que realmente ela tinha uma família de origem nobre. Então, e na época o governador daquela região de Cartago queria fazer ele queria fazer algo em prol do imperador, ele queria homenagear o imperador, então ele fez um espetáculo realmente com os cristãos. Os cristãos, esse é o tempo onde as arenas romanas eram lugares onde se faziam espetáculos que chamava-se política de pão e circo. Levavam os imperadores romanos, mantinham esses locais onde as pessoas vinham, entravam nesses anfiteatros, os locais que eram construídos. Lá os romanos jogavam pão para a plateia, era a política de pão e circo deles, e o circo era ver os cristãos morrendo nas arenas. E foram milhares que perderam as suas vidas nas arenas. E a Perpétua, então, nesse momento que ela está presa, e ela está falando e ela relata muitas vezes que o Senhor deu sonhos para ela e que esses sonhos foram muito importantes e reforçaram a fé dela. Ela sabia que ela seria martirizada e ela tinha confiança em Deus que isso iria acontecer. Então, quando acontece todo o julgamento, a família dela leva o bebê para ela amamentar, porque ela tinha um bebezinho novinho. Então ela amamenta o seu bebê, os pais levam embora e ela diz que a dor dela é separar do seu bebezinho nesse momento. Ela está amamentando o seu bebê e o pai muitas vezes implora para ela, né? Se prostra aos pés dela, pede pelo amor de Deus que ela negue a sua fé, que ela pense nos cabelos brancos da sua mãe, do seu pai, do seu filho, o que aconteceria com ele, e ao mesmo tempo ela se mantém firme na sua fé, que ela não negaria Jesus, que ela manteria sua fé como cristã. E por fim, então, o governador vai terminar esse processo e vai condenar ela à morte. E junto com ela, tem vários cristãos nesse momento que vão ser levados à morte. Junto com ela havia uma serva dela também, que se chamava Felicidade. E a Felicidade, ela estava grávida nesse período. E como os romanos eles não faziam martírio de mulheres grávidas, ela estava aguardando, mas a Felicidade ainda estava ela estava preocupada em ser martirizada junto com seus irmãos cristãos. Ela não queria ser martirizada, ser morta pelos romanos em um momento junto com ladrões e assaltantes. Ela queria ser junto com seus irmãos de fé. Mas como ela estava gestante, e aí ela nos relata a história que a Felicidade entrou em trabalho de parto prematuro aos 8 meses. Foi um parto bastante difícil. E quando ela estava ali sofrendo as dores do parto, o próprio guarda que estava ali, um dos guardas, olhou para ela e disse: se você está sofrendo agora, imagina lá quando você for lançada às feras. E aí a Felicidade responde para ele assim: eu agora estou sofrendo a minha dor, mas quando eu for para a arena, aquele que me chamou vai sofrer a dor no meu lugar. Eu não estou representando lá, eu não vou estar representando a mim, mas eu vou estar representando a ele. E aí ela ganha o bebê, e nisso ela é também condenada junto. O seu bebê depois consegue ser adotado por uma família cristã, uma menina que nasce. E então a Perpétua, junto com a Felicidade, mais outros irmãos na fé, são lançados na arena. E a história nos conta que elas foram conduzidas para a arena ali, naquele anfiteatro romano, ali na cidade de Cartago, onde aquele espetáculo estava acontecendo, aquele espetáculo sangrento e cruel. E lançaram então elas ali, e das roupas como elas estavam, imaginem uma que estava amamentando, a outra que recém tinha ganhado um bebê, o parto. Diz que foi terrível espetáculo que estava acontecendo, as dores que elas estavam sofrendo ali. E lançaram feras, e uma vaca selvagem foi a que lançaram para que pisoteasse em cima tanto de Perpétua quanto de Felicidade. E quando a vaca vem e bate na Perpétua e joga ela longe, ela se recompõe, ela se arruma. Ela estava preocupada em não aparecer as suas carnes, que foi machucada pela força do animal. A Perpétua se preocupa em arrumar os seus cabelos.
Com toda aquela situação, a Perpétua, ela arruma seus cabelos para não ficar descabelada, não ficar com o cabelo solto, ela prende, ela organiza seus cabelos, por quê? Porque ela dizia ali que o cabelo solto naquele período representava o luto, mas como ela estava com o cabelo preso, para ela representava não a luto, mas uma data festiva, a festividade. Ela sabia que ela receberia ali a salvação do seu Senhor. Como ela não morreu pisoteada pela vaca, nem ela nem a felicidade, e os romanos faziam assim, pela manhã eles soltavam as feras nos cristãos, e quem não morresse pelas feras ali, devorado, pisoteado, logo mais à tarde, eles voltavam para a arena agora, onde os gladiadores iriam matar ao fio da espada eles. E aí à tarde, eles pegavam aqueles gladiadores que estavam aprendendo a função, estavam aprendendo a manejar a espada, para matar esses cristãos, as pessoas, porque elas já estavam feridas dos animais, muitas vezes, e não iriam oferecer resistência. E a Perpétua, então, passa esse período, a história nos conta que no momento antes que ela foi pisoteada pela vaca, que elas foram levadas na arena, diz que como elas estavam ali recém amamentando seus bebês, que o leite do peito escorria e manchava a roupa delas, que aquilo se tornou uma visão grotesca para os romanos na época. Mandaram colocar as roupas largas para não aparecer o que estava acontecendo naquele momento, aquele martírio daquelas mulheres. E depois desse tempo, eles retornam para a arena, e ali o gladiador que vai dar o golpe final na Perpétua, ele dá o golpe, mas como ele era inexperiente, ele estava tremendo, ele dá um golpe, acerta ela, machuca ela, mas esse golpe não leva à morte. Até que por fim a própria Perpétua vai pegar a espada do gladiador e vai posicionar no seu pescoço para que ele desse o golpe no lugar certo, que ali ela perderia a sua vida. E assim foi que ocorreu com Perpétua, essa jovem que aos 22 anos morreu, foi mártir da igreja primitiva para não negar a sua fé, deu a sua vida em prol do evangelho. Então, essa igreja, a igreja de Esmirna, foi uma igreja que muito sofreu. E aqui fala, tereis a tribulação de 10 dias, está falando de um tempo dos imperadores romanos que passaram aqui e foram muito grande a perseguição à igreja. Foi muito grande o que aconteceu ali, foram muitos cristãos, aproximadamente 5 milhões de cristãos foram martirizados nesse período, a ponto dos pais da igreja escreverem que cada gota de sangue que caiu na terra foi semente do evangelho. Então, irmãos, por isso que eu estou aqui hoje contando a história dessas pessoas, para que nós lembre que muitos deram a sua vida pelo evangelho antes de nós, para que nós lembre que nós não sofremos nada, para que nós lembre da coragem dessas pessoas, dessas mulheres. Imagine a situação, a dor dessa mãe deixar se separar do seu bebê. Imagina essa situação dela ter que deixar o seu bebê, sua família chorando ali, mas ao mesmo tempo ela sabia em quem ela acreditava, a fé dela no Senhor era maior, ela não podia negar sua fé, ela não podia adorar o imperador, ela não podia prestar culto ao imperador, ela tinha que adorar o Senhor. Então, irmãos, às vezes a gente não valoriza a liberdade que nós temos hoje de pregar, de falar o evangelho, a coragem dessa mulher que deu a sua vida, mas não negou a sua fé. Nós temos que nos inspirar nessas pessoas. Houve um tempo onde a igreja do Senhor, onde esse período da igreja perseguida, onde eles tinham que se reunir nas catacumbas, que eram os locais onde enterravam as pessoas. E quando se reuniam, eles não se reuniam para chorar o seu martírio dos irmãos, eles se reuniam para se alegrar no martírio dos seus irmãos, porque eles sabiam que esses irmãos estariam recebendo a coroa da vida. Então, a igreja se reuniu nesse tempo e era uma igreja simples. Era uma igreja que buscava a simplicidade e o amor do Senhor. Essa igreja foi a única igreja que não recebeu repreensão na carta do Apocalipse. É uma igreja pobre, que luta, que passou por dificuldade, mas que o Senhor Jesus chama que essa igreja é uma igreja rica. Uma igreja que não negou ao Senhor.
Perpétua não negou o nome do Senhor, Perpétua deu a sua vida, o seu sangue, para que hoje eu esteja aqui contando a história dela, lembrando que essa mulher teve coragem de levar a sua fé como um estandarte, como uma bandeira e não negar o nome do Senhor. Eu vou passar rapidamente as outras igrejas, eu não vou ter tempo de explicar cada um no processo histórico aqui. Nesta quarta-feira nós podemos ver uma outra data para seguir. A carta de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas e onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto, onde o trono de Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os lá que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinavam a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, os quais eu odeio. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, essa igreja, a igreja de Pérgamo, por que o Senhor diz que aqui está o trono de Satanás? Porque na cidade de Pérgamo havia se feito um monumento ao imperador. E os cristãos tinham que ali então adorar o imperador. Se eles não adorassem, eles seriam perseguidos. Então lá estava o trono de Satanás. E aqui fala nos dias de Antipas. Antipas foi um cristão também da igreja primitiva que, por não adorar o imperador, ele foi assado dentro de um touro de bronze. Minha fiel testemunha, que não aceitou negar a fé. Então, nessa cidade, se ouviu falar de Antipas, fiel testemunha do Senhor, né? Mártir da igreja, que foi assado dentro de um touro de bronze, mas não negou a sua fé. Por isso que o Senhor fala da igreja de Pérgamo a respeito disso. Quantos que estão aqui seguem a doutrina de Balaão? É a mesma coisa, é os falsos ensinos dentro da igreja. São as falsas doutrinas que estão chegando. Doutrinas dos nicolaítas, ou seja, libertinagem, tudo aquilo que desagrada a fé. O que é a igreja de Pérgamo? Na história, a igreja de Pérgamo, ela se localiza dentro do tempo 303 depois de Cristo até o ano 600, 609. Provavelmente essa data. Por quê? 313 foi o ano do Edito de Tolerância, o Edito de Milão, o edito onde o imperador Constantino, imperador romano, decretou a tolerância aos cristãos. Ele não fez esse decreto pensando que ele se converteu, porque muitos dizem que ele se converteu ao cristianismo, mas ele queria vencer a guerra contra Maxêncio, ele queria exercer o poder sozinho no Império Romano, e ele precisava de cristãos que entrassem no exército, e os cristãos não iriam adorar o imperador. Então ele vai fazer esse decreto de tolerância, vai acabar a perseguição aos cristãos, para que os cristãos lutem ao seu lado nesta guerra e que ele permaneça como imperador. Mas o Constantino, a história nos diz que até os últimos dias da sua vida ele ainda fazia adoração a deuses. Então, de fato, ele se apropriou. E aí ele tornou aquela igreja, que era uma igreja simples, que se reunia para buscar o Senhor, que era uma igreja que buscava o amor. Essa igreja, então, começa a se dividir. Porque naquela época haviam 3 escolas teológicas que disputavam entre si. Tinha uma escola em Roma, tinha uma escola em Alexandria e uma escola na cidade de Antioquia. A que tinha mais próximo aos ensinos de Paulo era de Antioquia. Mas o Império Romano ele vai dar poder para a escola teológica de Roma. E a escola teológica de Roma era uma escola que tinha doutrinas erradas inseridas dentro da teologia dela, que eram da parte dos estoicos, da parte das filosofias, filosofias gregas. Então essa escola vai se aliar com o Império Romano, e esse Império Romano vai produzir bispos de ordem eclesiástica, que antes tinham que andar de roupa simples para não ser reconhecidos, agora eles mudam totalmente seu traje. Agora eles vão pegar toda a pompa e circunstância dos nobres romanos e vão se vestir de toda a sua glória. E aí aquele cristianismo puro e simples que está lá na igreja de Esmirna, que é fiel, agora está se corrompendo. Por quê? Porque lá está o trono de Satanás. Ou seja, quando se uniu o Estado e a igreja, quando se surgiu aqui um casamento,
a política dentro da igreja destruiu ali com muita parte da fé. Por isso que o Senhor fala a respeito dessa igreja, fala a respeito de vir contra ela, manda essa igreja se arrepender. Está falando das doutrinas erradas que começam a ser ensinadas. E aí muita coisa começa a entrar para dentro do cristianismo. Então, a adoração às imagens, a adoração aos ídolos romanos, que os cristãos não faziam porque iam adorar imagens, agora muda de nome. Agora não é mais o ídolo, agora não é mais Diana dos Efésios. Agora nós vamos adorar a Maria, agora nós vamos adorar aos outros santos. Vai modificar, porque isso vai fazer com que aqueles que estavam no paganismo entrem para dentro da doutrina do cristianismo também, e vai ter uma grande misturança ali. Muita coisa vai convergir, vai entrar para dentro do cristianismo que não é cristianismo. E vai surgir então aqui uma igreja lá em 379, com o decreto do imperador Teodósio, vai chamar de igreja católica, que quer dizer católica universal, ou seja, ele vai fazer esse decreto e agora a partir daí quem não for católico aí sim vai ser perseguido. Nós temos a próxima igreja, que é a igreja de Tiatira. Ela é a maior igreja, por quê? Porque também é o maior tempo, a maior carta, porque também é o maior tempo da história dessa igreja. A igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Conheço as tuas obras e amor e serviço e fé e a tua paciência. E as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar e ensinar os meus servos. Porque realmente que na igreja da Tiatira havia uma falsa profetisa que estava profetizando falsos ensinamentos, lá no período de João, quando ele escreve a carta. Só que essa Jezabel que o Senhor fala aqui dentro do período da história, e aí depois vai seguir: ensinar a enganar os meus servos, a fornicar e a comer sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para se arrepender da sua fornicação, porém não se arrependeu. E aqui vai falar, vai continuar: eis que porém numa cama sobre os que adulteram, e haverá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. E vai seguir falando a respeito disso, essa carta, o Senhor falando sobre esse período da história. Esse tempo da história, ele compreende, no ano 609, é um momento onde se marca o surgimento papal de fato, onde ali se começa então a hierarquia dos papas na história, o surgimento papal. E muitas doutrinas vão entrando para dentro do cristianismo. Aqui a simplicidade deixa de existir, a interpretação das escrituras ela vai estar só no alto clero romano. O baixo clero eram aqueles padres que atendiam nas regiões rurais, muitas vezes eles eram analfabetos, não sabiam ler, repetiam aquilo que lhes ensinava no latim, eles não tinham acesso à Bíblia na língua nativa do povo, muitos viviam em concubinato, não tinham uma vida regrada. Essa mulher que ele fala aqui, Jezabel, é o momento onde há a união, onde se mais evidencia ali o poder papal. Bom, esse é o período da Idade Média, é um período que muita coisa aconteceu. Nós chamamos de uma era de trevas, que realmente as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Os poucos que tinham foram pessoas alguns que nós chamamos de pré-reformadores, que nós temos muitos que inclusive foram mortos pela própria por ação do Tribunal do Santo Ofício, a própria igreja, que perseguiu esses cristãos, esses que não aceitaram essas doutrinas que nós temos aqui. Então começa a culto às imagens e relíquias, as indulgências, o período da perseguição, que é todo aquele que não é católico, ele começa a ser perseguido, ele vai ser morto nas fogueiras também dessas Inquisição. Nós temos o tempo dos primeiros contestadores, nós temos Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus, todos eles foram martirizados por ação da própria igreja, aqui da igreja católica, com o período da Inquisição. Então a igreja tinha o Tribunal do Santo Ofício, que era a parte da igreja que fazia todo o processo jurídico, e para as pessoas se condenarem, ou seja, as pessoas dizerem que elas estavam com doutrinas erradas ou não, e elas passavam por um processo de tortura terrível. Então, ao momento que quem tiver curiosidade de pesquisar instrumentos utilizados na Inquisição, foram terríveis, as pessoas eram despedaçadas,
havia um instrumento onde as pessoas deitavam, se amarravam os pés e braços e se esticava para que as pessoas confessassem que praticavam bruxaria ou que não eram contra a igreja nessa época, e chegavam a esticar 30 centímetros o corpo, se deslocava todos os ossos. Várias situações, muitos instrumentos de tortura aconteceram nesse período aqui. Mas nós tivemos os pré-reformadores, são as primeiras vozes da igreja que estão gritando, falando da verdade do evangelho. Só que todos eles foram martirizados, muitas vezes nas fogueiras, foram perseguidos neste tempo desta igreja de Tiatira. Depois nós temos a carta da igreja de Sardes. O anjo que está na igreja de Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e tens o nome do que vives e está morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Ouvindo, guarda-te e arrepende-te, senão virei a ti como um ladrão na noite, e não saberás a hora que virei a ti. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andam vestidas de branco. E aqui essa igreja de Sardes, ela é uma igreja que compreende de 1517 até 1730, mais ou menos, que é o período da Reforma Protestante. São esses poucos que não se contaminaram da história aqui. Então eles são os primeiros reformadores. Começa ali com Martinho Lutero, com João Calvino. Nós temos o início da Reforma Protestante que está acontecendo na história. Depois nós vamos ter aqueles que vão dar continuidade à reforma, aqueles que vão continuar ensinando. Nós já falamos numa live de John Bunyan, que foi um homem extremamente usado por Deus, que foi perseguido também. Então tem vários, tem William Carey, que começou com o processo das missões, a Adoniram Hudson, que começou com o processo da missão na Índia. Nesse período nós temos todo esse momento aqui, aliás, esses primeiros contestadores que estão falando da palavra do Senhor. Depois nós temos, a partir de 1730, a carta da igreja de Filadélfia. E ao anjo que está em Filadélfia escreve: isso diz que é santo, que é verdadeiro, tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, e que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem, e os fareis que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam o quanto eu te amo. Como guardaste a minha palavra na paciência, também eu te guardarei da hora de tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, essa igreja é a igreja do período dos grandes despertamentos da fé. A partir de 1730, nós temos o movimento ali, metodismo, com os irmãos Wesley, né? Charles Wesley ali, que vão iniciar um período de avivamento. Nós temos Jonathan Edwards, nós temos George Whitefield, que foram nomes que foram usados por Deus na primeira fase do grande despertamento, onde houve um mover espiritual. Começou o período das missões transculturais. Depois, na segunda fase, nós temos Charles Finney, também, que foi um homem extremamente usado nas mãos de Deus. Nós temos Spurgeon também, nesse tempo, que foi usado nas mãos de Deus, e D.L. Moody. Foram homens usados de forma extraordinária nas mãos de Deus. Esse período foi um período de grande despertamento, de grande avivamento que houve na face da terra, onde a igreja do Senhor, ela se multiplicou, onde ela continuou seguindo o Senhor. Nós temos também William Seymour com o avivamento da Rua Azusa. Então este é o período da igreja de Filadélfia, é o período dos grandes despertamentos. E por último, aqui nós temos a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, porque a Bíblia fala a respeito da igreja de Laodiceia. Versículo 15 do capítulo 3. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente, que dera fosse frio ou quente. Assim, porque é morna, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez.
Eu unjo os teus olhos com o colírio e para que vejas, e repreendo o castigo a todos quanto amo, pois pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Essa igreja aqui, é uma igreja morna porque ela não tinha, em Laodiceia mesmo, a cidade de Laodiceia, ela não tinha água dela, precisava vir água por aquedutos. Então vinha de Hierópolis, vinha água quente, e de Colossos vinha água fria. E quando chegava em Laodiceia, a água ficava morna. E era uma água que não servia nem para medicina e nem para beber. Por isso que o Senhor diz que é morna, é uma igreja morna. Vomitar-te da minha boca, ela não servia para ser consumida essa água. E também unge os teus olhos, porque naquela época existia ali um centro de tratamento médico dos olhos. Por isso que fala que a respeito, unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então tá falando que ao mesmo tempo que naquela igreja lá tinham situações práticas, está falando para o nosso tempo. E a igreja de Laodiceia, é a que eu vou encerrar a nossa live, que já passou até do nosso horário. A igreja de Laodiceia, ela é a igreja atual. Laodiceia quer dizer direito do povo. É uma igreja onde muitas vezes quer ter direitos, é uma igreja que não é fria, não é uma igreja que não é quente, é uma igreja que é morna, é uma igreja que está satisfeita com tudo, que está acomodada com tudo. E ao contrário da igreja de Esmirna, que é uma igreja Esmirna é uma igreja que se acha pobre, mas o Senhor diz que ela é rica. E aqui Laodiceia é uma igreja que se acha que é rica, mas o Senhor diz que ela é pobre. Então está falando a respeito que é uma igreja que não tem mais o Senhor presente, é uma igreja que que acha que está tudo satisfeito, é uma igreja de mercado, onde o social está tomando conta, onde a palavra do Senhor não está permanecendo. E ao mesmo tempo, em todas as cartas, as 7 igrejas, nós vemos um movimento do Senhor, que foi o que eu falei na última EBD. Eis que estou à porta e bato, eis que cedo venho, se não vigiares, virei como um ladrão. Mas aqui em Laodiceia nós temos essa mensagem: eis que estou à porta e bato, ou seja, ele chegou. Que fique para nós o exemplo da fé de perpétua, que nós realmente lembremos de quão importante é nós não negarmos a nossa fé. Nós sermos fiel ao Senhor para receber a coroa da vida, fiel até a morte para receber a coroa da vida, fiel para buscar o Senhor, fiel para se inspirar no exemplo das pessoas que deixaram a sua vida pelo Evangelho, para fazer mais pela obra do Senhor. Quando eu vejo o testemunho desses homens e mulheres heróis da fé, pessoas que deram a sua vida, eu me inspiro e penso quão pouco eu faço pela obra de Deus. E que esse é um momento para você refletir e você se inspirar. O que você pode fazer pela obra de Deus? O que você pode mais fazer pela fé? Pessoas que deram a sua vida, pessoas que foram martirizadas. O sangue desses irmãos que caíram na terra. E nós somos a semente desse sangue. Nós somos o resultado desses irmãos que deram a sua vida por nós. Então hoje, nós temos aqui os remanescentes de Filadélfia e os que estão em Laodiceia. E como diz lá no versículo 10, o Senhor vai guardar a igreja de Filadélfia, mas a igreja de Laodiceia é aquela igreja que não está percebida. Então, que nós possamos sirva de exemplo e nós consigamos ficar atentos